Muito bom dia a todos os que nos acompanham no Loures Fórum. Eu sou o João Lourenço, eleito deputado da Assembleia Municipal pelo Partido Socialista e representante da Juventude Socialista nessa mesma bancada. Hoje trago 4 temas relacionados com políticas municipais de juventude, nomeadamente a habitação jovem, a questão da mobilidade, o mês da juventude e o encerramento dos gabinetes de apoio à juventude. Relativamente à habitação jovem, todos nós sabemos de como está o mercado imobiliário atualmente. Sabemos que cada vez mais não só a população, mas em especial os jovens, têm mais dificuldades em se emanciparem, em terem casa própria. E um dos maiores desafios da minha geração, desta geração jovem, é a própria emancipação. Emancipação essa que tem sido apoiada pelo Governo a partir dos vários programas de apoio à habitação que existem, nomeadamente o Plano de Base da Habitação, o Programa de Arrendamento Acessível, a Porta 65 e o Primeiro Direito. Existe carência em Loures relativamente ao investimento na habitação jovem. Nós vemos a habitação jovem como algo que deve ser tomado não só numa vertente de aquisição de imóveis, mas também na questão do arrendamento ou até o arrendamento por quartos, ou seja, arrendamento partilhado no que toca já à questão dos jovens estudantes. Loures deve estar localizado no mapa como um ponto de referência da área metropolitana de Lisboa para os jovens que pretendem estudar na grande cidade, com o objetivo de cativar e manter jovens no nosso concelho. Manter aqueles que aqui estão, não migrando para outros concelhos onde tenham outro tipo de oferta, mas, sobretudo, conseguir cativar jovens de concelhos vizinhos ou de outros pontos do país que se encontrem a estudar na nossa área metropolitana, fornecer-lhes condições para os acolher com dignidade e, mais tarde, estes também conseguirem formar família e pretenderem manter-se aqui e dar seguimento à sua vida no nosso concelho. Sabendo que a Câmara Municipal de Loures adquiriu 2 edifícios na Quinta das Ormeiras, em Loures, propõe-se que esses edifícios sejam destinados para habitação jovem. Esses edifícios são de tipologia T1, T2 e T3. Esta é uma proposta que pomos em cima da mesa para deixar ao critério do Executivo da Câmara Municipal. No entanto, não basta criar condições de habitação para conseguirmos manter e atrair mais jovens. É necessário também ter atenção à questão da mobilidade, criar formas de mobilidade dentro do nosso concelho, mas também de saída do nosso concelho para concelhos vizinhos. Nesse sentido, o Partido Socialista trouxe o novo passe, o passe metropolitano e o passe municipal, baixando os valores da aquisição destes passes, proporcionando às pessoas uma mobilidade de uma forma mais económica, que tem também pacotes para famílias, criou uma procura maior para o acesso aos transportes na área metropolitana. E agora prevê-se a melhoria na qualidade dos transportes. Quanto à mobilidade especificamente no concelho de Loures, a extensão do metro a pontos importantes do nosso concelho é algo que deve ser tido em linha de conta. Sendo uma hipótese para a extensão do metro no concelho de Loures, a criação de 1 metro de superfície por representar uma obra mais económica e mais eficiente para o nosso concelho. Existe também a necessidade de redefinir os horários dos transportes no nosso concelho. Existem zonas do concelho, localidades em que durante os fins de semana a oferta para transportes públicos é completamente nula e em horários noturnos é praticamente inexistente. E isso deve ser modificado tendo em conta a oferta e a procura que existe neste momento. É importante referir também os percursos das carreiras. Um município, para se deslocar de uma ponta do concelho para outra ponta do concelho, por vezes acaba por percorrer quase o dobro da distância que poderia percorrer se houvesse um transporte com uma via mais direta. Seria importante também evitar os transbordos que existem e que são obrigatórios para pessoas que se querem deslocar de uma ponta do concelho para a outra. Para além de criar condições de mobilidade e condições de habitação, é também necessário criar espírito jovem e espírito de iniciativa no nosso concelho. O mês da juventude é o evento anual em que as associações jovens se juntam para organizar as atividades para esse evento.
Antes existia apoio logístico, financeiro e técnico às associações que participavam neste evento. Atualmente foi retirado o apoio financeiro, o que não veio fomentar nem mobilizar as atividades deste mês para essas associações. Tendo em consideração também a questão de que os jovens se encontram numa fase de desmobilização para com o associativismo, também não veio propriamente fomentar a participação destes em atividades deste género. Tendo sido retirado o apoio financeiro a estas associações no âmbito deste evento, desmobilizou-as completamente e também não veio fomentar a participação de novos jovens neste tipo de atividades. Antes havia também a aposta em bandas locais para dar concertos a quando deste evento e atualmente o que acontece é um investimento de dezenas de milhares de euros em bandas de renome nacional para participarem no mesmo. Devia-se apostar mais no nosso concelho e nos jovens do nosso concelho. Outro assunto que nos preocupa foi o encerramento dos gabinetes de apoio à juventude. Estes serviam essencialmente para os jovens poderem aceder à internet, para poderem fazer as diversas pesquisas que necessitassem. Contudo, a Câmara Municipal decidiu pôr um encerramento nestes gabinetes e substituí-los pelo Gabinete de Apoio à Juventude Itinerante, que representa uma carrinha que se desloca pontualmente às escolas, com música, onde os jovens supostamente se podem dirigir e ter a mesma atividade que, na verdade, não têm. E passo a explicar porquê. Os jovens que estudam nas escolas secundárias têm idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. Portanto, a faixa etária de jovens que está entre os 18 e os 35 está a ser completamente excluída pela Câmara Municipal neste ponto. Naturalmente que as preocupações dos jovens desta faixa etária é completamente diferente das preocupações dos jovens que estudam no ensino secundário e básico. Portanto, os jovens que estão à procura de emprego, jovens que estão à procura de habitação, jovens que procuram apoio a nível social, jovens que procuram simplesmente ter a primeira interação com um órgão da Câmara Municipal, acabaram de perder aquilo que era o contacto direto e o contacto de proximidade com esse órgão. Os gabinetes de apoio à juventude não serviam só para ter acesso à internet. A Câmara Municipal alega que foram encerrados porque hoje em dia todos os jovens conseguem ter acesso à internet através dos seus telemóveis. No entanto, nem todos os jovens têm acesso à internet. Mas independentemente disso, os gabinetes de apoio à juventude serviam muito mais do que isso. Tinham técnicos da Câmara Municipal que poderiam aconselhar os jovens que tivessem dúvidas relacionadas com a autarquia ou dúvidas relacionadas sobre programas de habitação ou outros assuntos. Somos uma juventude de causas e, como tal, contamos com o apoio da Câmara Municipal para poder proporcionar aos jovens do nosso concelho uma vida mais aprazível para que estes queiram ficar, mudar-se e permanecer cá com as suas famílias.